só o fato de sermos mulheres já é desafiador na sociedade. E a sociedade tem menos tolerância em aceitar uma mulher que faz uso abusivo de drogas. Ou que faça uso de drogas. Se você está num bar e ali tem homens e mulheres. Os próprios homens que estão bebendo têm um olhar diferente para aquela mulher que está bebendo. É feio mulher beber. Sim ou não? Sim. É feio. Os próprios adictos, tanto que os homens que são dependentes de substâncias ou têm transtornos por uso de substâncias, eles preferem parceiras que não usam drogas. As mulheres preferem os parceiros que usam drogas. Por que eles preferem a mulher que não usa? Porque socialmente falando, não é bom nessa sociedade que a mulher use drogas. O homem ainda dá para levar, mas mulher usando droga. Por que isso? Por que isso? Porque como que a sociedade vê a mulher? A partir do seu papel social. Qual é o papel social que a mulher tem na sociedade? De ser mãe, de ser cuidadora, não é? De ser exemplo, porque ela geralmente é o esteio da família. A mulher é aquela que não desiste de quem ela ama. Quando você olha para uma fila no presídio, você trabalhou bastante, né? Você tem lá, você vai nos presídios feminino e no presídio masculino. As mulheres recebem menos visitas. Mas você vai olhar quem são as visitas dos homens. A maioria é mulher. As mães. Porque nós somos cuidadoras em nossa essência. Nós nos sentimos responsáveis pela nossa família. O homem se sente responsável pelo trabalho. O que encoraja o homem, o que motiva o homem é trabalho. O que motiva a mulher é família. Por isso você vai ouvir muito delas. Minha família me largou aqui. Ué, não está me ligando? Se a família não se comprometer com a mulher, dificilmente ela fica. E se você não consegue isso com a família de origem, você tem que encontrar alguém que vai ser essa referência de apoio familiar para ela, que vai se fazer presente na caminhada de recuperação dela, porque senão ela não luta por ela. Para ela lutar por ela, tem que fazer sentido ela ser importante para a família. O homem não preocupa com isso não. Se eu estiver falando besteira, vocês não ajudam esse trabalho. Você está vendo a diferença? O seu papel social. Tá, então se para a sociedade o papel da mulher é de ser cuidadora, dessa que garante a estabilidade da casa, da família, eu não estou falando só no sentido de tarefas domésticas, eu estou falando da questão emocional mesmo. Quando a Alejandra foi falar sobre ela, ela disse: eu criei 7 filhos, eu casei 5, o olhinho dela brilhou. Por quê? Ela cumpriu a sua função enquanto mulher. Isso traz satisfação, traz alegria, traz sensação de bem-estar. Ela olhar para isso e perceber, se reconhecer, eu contribuí, eu fiz parte disso. Para o homem já não tem esse sentido de jeito. Não é que ele não importa com a família, mas não tem esse peso. Entendeu? Não tem esse peso. Então, se uma mulher faz uso de drogas, qual que é a compreensão que a sociedade tem de usar drogas? O comportamento de fazer uso de drogas é um comportamento reprovado moralmente. Esse é um comportamento danoso. O problema é moral. O problema é de caráter. Se o homem usa drogas, é um problema de caráter, é moral, ele é marginalizado do mesmo jeito. Mas se a mulher usa drogas, você pode colocar aí 50% a mais de peso. A família é intolerante. Porque ela tinha que estar cuidando. Ela está prejudicando
Todos nós. Os filhos têm menos tolerância com as mães adoecidas, abandonam mais. São mais cruéis também com elas, não? São mais cruéis, não entendem, entendeu? Então, por exemplo, onde elas estão, né? Se uma mulher assume que ela está doente porque ela faz uso de drogas e que ela perdeu o controle, ela tem que enfrentar essa sociedade que não tolera ela porque ela usa drogas, gente. O homem não precisa disso. Ele vai enfrentar uma sociedade que discrimina ele, mas tolera um pouco mais. Entendeu? Por exemplo, nem a mídia tolera bem a mulher, porque a relação é muito de papel social que essa mulher tem e ela está deixando. O papel social dela é de ser cuidadora. Então, se ela engravida, ela é uma dependente de crack, ela engravida, ela vai morar nas ruas, né? E se ela estiver numa situação de rua, ela vai para um hospital, para uma maternidade, para ter o bebê. Imediatamente, o serviço social assume o mátrio poder daquela criança. Às vezes não deixa nem aquela criança ter contato com a sua mãe, que acabou de parir. Aí ela tem aquela explosão hormonal, aquela coisa, né? Tá com crise de abstinência. E o seu filho, que ela não desenvolveu uma relação de vínculo, porque às vezes foi uma consequência ali do uso, então não desenvolveu afetivamente a relação, mas saiu de dentro dela, foi tomado dela. É uma violência muito grande. Mas a compreensão é que ela não está cumprindo o seu papel social. Então ela não tem o direito de ter uma chance. Ela não tem o direito de ter uma chance. Agora, quando o município cria políticas públicas pensando nisso, né? Pensando nesse aspecto todo, por exemplo, a gente tem aqui a Jusceliane muito engajada. Ela falou que ela está no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, até fiquei cansada. Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né? Representa a OAB não sei das quantas, e não sei o quê, tudo pensando na mulher. Tá, por que ela está gastando toda a energia dela dividindo ainda mais, participando desses conselhos? Porque são espaços que discutem essas políticas públicas. Então ela é uma voz das mulheres para dizer, nós temos um trabalho com crianças, para essas crianças se desenvolverem melhor, elas precisam das suas mães, para a mãe desenvolver melhor no tratamento, ela precisa dessa criança, entendeu? Ela vai juntando, aí você vai trabalhando, o município vai criando políticas públicas pensando em recursos que é necessário dar para a mulher, que você não precisa pensar ainda para o homem, que vai tornando possibilidades reais e possíveis para aquela mulher recuperar. Chega. Aqui hoje nós temos uma menina de 17 anos, que ela é usuária, né? Na verdade ela foi para a casa dele. Só que lá, como ela chegou lá, a gente viu que ela precisava do tratamento, do acolhimento para a dependência química, ela estava com a mãe. Então hoje está aqui acolhida a filha e a mãe veio para ajudar. Tá as duas. E isso, conversando com o município, a gente fez esse suporte, para não ter uma fiscalização. Porque provavelmente isso não seria possível se não tivesse um acordo, porque as políticas não permitem. Não permite. Isso, entendeu? Então, onde que essas mulheres estão? Vocês estão vendo o tanto de barreira que ela tem que enfrentar para ela ter coragem para acessar um serviço que está aqui disponível para cuidar dela? Se a gente não entender tudo isso, nem seremos eficazes naquilo que a gente está empenhando e dedicando toda a energia, a frustração vai nos consumir. E a gente nem consegue ajudar essa mulher a acessar esse serviço. Então, as estatísticas revelam que apenas 1 em cada 6 pessoas com transtornos por uso de substâncias tem acesso a tratamento especializado. A ONU tem esse dado, através da UNODC. 6 pessoas, lembra que eu falei de 5 que estão em tratamento, 4 é homem, 1 é mulher. Mas entre 6 pessoas
pessoas com transtornos por uso de substâncias psicoativas hoje no nosso país, que precisa de tratamento especializado, um local de cuidado, que vai ter um olhar com equipe especializada em lidar com esse público, que é um público específico da dependência química. Tudo funciona diferente na relação da droga com a mulher, então é uma população específica dentro do universo da dependência química. Uma equipe especializada nisso. Então, de 6 pessoas que precisam desse tipo de tratamento, que buscam tratamento, só uma acessa tratamento especializado. De 6 pessoas que compreendeu, estou doente, eu preciso de um tratamento especializado na dependência química, eu transpus todas essas barreiras que eu coloquei aí e eu vou procurar tratamento especializado, tanto homem como mulher. De 6 pessoas que procuram, só uma consegue se inserir. Porque entram outros fatores. A dificuldade de se encontrar tratamento especializado. Nós temos os CAPs, temos as comunidades terapêuticas que estão aprendendo que são serviços especializados e precisam se especializar para atender esse público. Porque a gente não faz mais como fazia como igreja. Nem dá conta, não é? Nem dá conta. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer mais. Já fizemos, mas não dá para fazer mais. Então, aí eu quero provocar vocês um pouquinho mais. No Brasil, o serviço de saúde do SUS são as mulheres. Do que os homens. As mulheres procuram, os homens demoram mais. O homem tem menos tolerância para lidar com questão de saúde, mas ele também se importa menos com a saúde dele. A mulher se importa mais. É a mulher que fica insistindo no filho, vai meu Carlos, tem que ir, né? Então a mulher tem mais essa preocupação porque ela tem esse olhar de cuidar, né? Então tem que cuidar da saúde. Se são mais mulheres que procuram o serviço público de saúde e nós temos mais mulheres com doenças mais agravadas porque fazem uso de drogas, por que essas mulheres não chegam nos CAPs? Seja atenção psicossocial. A procura é menor de mulheres. Por que essas mulheres não chegam nos grupos de mutuajuda? Na sala de MA? Na sala de AA? Na sala de amor exigente? Sempre tem uma mulher ou outra numa reunião de homens, mas é Daniel na cova dos leões, gente. Depois eu vou explicar por que é. Com as melhores das boas intenções. Entendeu? Por que não chega lá? Porque até hoje a saúde ainda está mais preocupada com o aspecto reprodutor, com a nossa função social. E não com a nossa doença em si integral. O que está adoecendo essa mulher? Por exemplo, quando uma mulher vai fazer uma cirurgia, quando a mulher vai ter um parto, é nessa hora que os profissionais da saúde fazem uma investigação na anamnese que contempla a investigação se aquela mulher tem uma relação de uso com alguma droga. Porque se ela tiver, dependendo da medicação que eles usarem ou da abordagem clínica que eles vão usar, eles precisam saber, porque vai interferir na prática do cuidado. Por que não faz isso lá no CAIS? Quando uma mulher dependente química chega num CAIS, vamos falar as que não são alcoólatras, né? Que, visualmente falando, as que são alcoólatras passa despercebido. Mas as que são dependentes de cocaína, crack, tá na margaça. Chega no CAIS. Até o olhar que se tem para aquela mulher de cuidar dela é diferente. Começa o processo de intolerância a partir do CAIS. Então isso tudo dificulta para essa mulher assumir: eu preciso de uma comunidade terapêutica. Eu preciso de ajuda, né? Então, por conta das questões também do estigma social. Agora, então, eu quero entrar em aspectos mais definidos do comprometimento dessa mulher com o uso de drogas, tá certo?
vamos lá, o que os estudos falam sobre isso, né? Nós temos no Brasil 50 anos só de pesquisas que envolvem a temática das drogas e que inclui a mulher nessa temática de uso das drogas. Desde 50 anos, só os 20 últimos anos, o tempo que eu tenho de trabalho na Missão Resgate da Paz, foi que a academia, que houve interesse dos universitários e dos pesquisadores em ter um olhar mais assim, apuradinho na diferença entre o homem e a mulher no aspecto do adoecimento pelo uso de drogas. Só tem 20 anos de pesquisa, tá? Então tem pouco trabalho. Se não tem pesquisa, não chega lá na saúde para dizer, vocês têm que olhar essa característica dessa mulher que está usando droga, que precisa dessa atenção, que precisa desse cuidado, que precisa disso, para facilitar para que ela consiga. Então, e outro aspecto, há um despreparo das equipes a partir da área da saúde. Por isso que vocês não podem ser mulheres despreparadas. Porque se for para a gente repetir o que está posto, não vai valer a pena o alto custo de investimento, de vida e de dinheiro que essa comunidade precisa para existir. Nós não podemos ser despreparados, entendeu? Então, no âmbito geral, as equipes de saúde são despreparadas. Então, precisa ter pesquisas mais voltadas para isso. Na questão epidemiológica, né, nós vamos ver a relação, por exemplo, do álcool, da mulher com o álcool, né? A principal bebida consumida no Brasil por homens e mulheres é o álcool. No período da epidemia, as mulheres beberam mais. Antes da epidemia, já tinham pesquisas dizendo que as mulheres mudaram o seu comportamento de beber. As mulheres começaram a beber em binge. Você sabe o que é beber em binge? Já ouviu falar disso? Beber em binge é quando a pessoa decide beber. Por exemplo, hoje é sábado, eu quero beber. Aí ela começa a beber e ela toma várias doses. Cada dose são 12 ml de álcool. Geralmente, uma latinha de cerveja tem essa dosagem, uma latinha de vinho, né, que hoje você compra até o vinho, uma latinha, de espumante, tem essa dosagem. 12 ml, tá? Isso é uma dose. Então, a pessoa vai tomar, ela toma uma dose, ela vai tomar 2, 3, 4, 5, ela toma várias doses de uma única vez. Tipo, diferente. Então, hoje eu quero tomar uma cervejinha, hoje eu quero tomar um vinhozinho, hoje eu quero tomar um espumante. Eu vou tomar uma taça. É diferente, esse comportamento de beber. Beber em binge parou para beber, vou beber muito. Então, a mulher no Brasil mudou o seu comportamento em relação ao álcool. Ela passou a beber muito em uma única vez. Diferente do homem, tá? Nesse sentido. No Brasil, o consumo maior de substâncias por mulheres ainda é por benzodiazepínicos, anorexígenos e analgésicos. Vocês sabiam que o Brasil é campeão mundial do uso de Rivotril? De todos os países do mundo, o Brasil tem primeiro lugar no consumo de Rivotril. E sabe quem mais usa Rivotril no Brasil? Os meninos ou as meninas? As meninas. Tá? As meninas, por conta da questão dos transtornos de ansiedade. Né? E na pandemia subiu um pouco mais. Então, geralmente, por exemplo, a mulher vai atrás de medicamento. Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela estava com o corpo assim mais escultural, assim, ela tinha engordado um pouquinho. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, você voltou a fazer atividade física? Não, eu tô tomando um negócio aí. Eu falei, é? Aí, o que você tá tomando? Aí ela falou o nome do remédio. Eu falei assim, qual farmácia que compra? Eu também tô precisando, porque seca a gordura aqui. Eu tenho muita gordura aqui, tá me entendendo? Tem muita gordura aqui, aquelas gorduras aqui, né? Que o jiu-jitsu resolve, mas a pessoa aqui não faz. Aí eu pensei assim, não, nossa, mas fez um efeito assim, deixou ela, sabe, parecia que eu tinha feito limpo. Nossa, milagre da hora. Ele falou, não, mas você não compra na farmácia, Shell. Não, mas eu tenho o telefone da pessoa aqui, você só não pode passar pra frente, porque ela trafica o negócio, não funciona. E tá todo mundo aqui no condomínio usando, Shell. Deu certo na
fulana, deu certo na ciclana, deu certo na beltrana. O que é isso? Anorexígenos. As mulheres brasileiras procuram muito, mesmo as drogas ilegais. Porque a gente tem uma necessidade muito grande de manter a forma corporal que a gente considera adequada e que dá uma sensação maior de bem-estar pra gente. Entendeu? Então, no Brasil, as mulheres usam mais benzodiazepínicos, anorexígenos e analgésicos. E elas se tornam muito dependentes de medicamento. Essas mulheres que são dependentes de medicamento não procuram CT, não. Um caso ou outro vai bater aqui. Mas nós temos muito mais casos de dependência de substâncias por essas substâncias do que das outras substâncias, álcool e drogas. A mulher também no Brasil aumentou o número de mulheres que estão se tornando dependentes em álcool. Vocês vão perceber que o perfil está mudando, tá? Vai vir mais alcoólatras do que dependentes de crack. Virou a chave. Elas estão vindo mais, elas estão procurando mais, tá? Porque aumentou muito com a pandemia. Outra coisa que é importante, porque tudo isso você vai identificando no perfil, porque para o perfil delas tem uma abordagem específica de cuidado. Você tem que entender isso para entender o adoecimento delas. Vou passar para frente, porque tem a ver com o que eu já falei. Padrão de uso, né? Outra coisa que acontece no organismo da mulher, que não acontece no homem, é o efeito telescópio. Que efeito é esse? Quando a mulher, geralmente as mulheres, elas começam a usar drogas, álcool e outras drogas, mais tardiamente que os homens. Porém, a média no Brasil é início da adolescência. Quando você for fazer a triagem com as meninas, vocês vão perceber que o início do consumo delas é 12, 10, 12. E você sempre tem que fazer uma relação do início do consumo com episódios de vida daquela mulher que acabaram desencadeando nela a oportunidade do consumo. O tratamento começa ali, você vai cruzando os fatores. Por quê? Quando você vai trabalhar a prevenção de recaída, você tem que entender isso. O que leva a mulher ao uso? Que emoção que ela não dá conta de administrar? Quais os episódios são difíceis para ela lidar? Então, isso também tem uma relação de uso com a substância, para dar conta de lidar. Por que as pessoas usam drogas? Porque a droga é um aliviador de dores. Então, o analgésico chama alívio. Qualquer substância psicoativa, porque ela ativa o seu efeito no sistema nervoso central. Ela alivia dores. Ela não trata. Ela alivia dores. Por exemplo, o Rivotril não trata, viu? O Rivotril alivia a ansiedade. Por isso que a pessoa precisa de mais e mais e mais e mais e não abre mão. Porque toda vez que ela usa, a sensação de bem-estar vem. Toda vez que usa, a sensação de bem-estar vem. O que acontece com a mulher no nosso organismo quando a gente bebe, quando a gente fuma, quando a gente usa qualquer substância, seja ela uma droga medicamentosa, ilegal, tá? O efeito telescópio. Eu uso aquela substância e ela evolui, o efeito dela, as consequências e as reações evoluem no meu organismo muito mais rápido do que no homem. Por isso é telescópio. Eu começo a ver algo mínimo de uma forma mais ampliada, mais macro. Então a minha relação de uso vai desenvolver muito mais rápido que o homem. O homem usa mais cedo que a mulher. Geralmente a mulher usa mais tarde, em idade, mas começa na adolescência também. Mas ela adoece mais por quê? Por causa do efeito telescópio. Um dos efeitos é o efeito telescópio. Então, elas demoram a procurar tratamento, elas estão mais doentes, nós temos mais pessoas doentes que fazem uso de drogas, são mulheres. Elas demoram a procurar tratamento porque tem vergonha, tem culpa, tem todos esses fatores que são reforçados pelo estigma social e muitos tratamentos não contemplam a realidade delas, não pensam em tudo que precisa se pensar nas questões de gênero, no cuidado com os filhos. Ó, você vai cuidar de uma pessoa em situação de rua, uma mulher em situação de rua. Ela teve lá 5 filhos, sei lá, vamos usar um exemplo. Ela está sem nenhum.
Tá tudo espalhado com alguém da família. Não perdeu a guarda, mas para alguém da família. Né? Uns até foram adotados, mas vamos supor, 2 foram adotados, mas 3 são com a família. Quando ela entra em tratamento, ela não pensa nela. Ela pensa nos meninos, que nem com ela tá. Ela não consegue fazer uma conexão com ela mesma. A conexão que ela faz é com quem ela tem que cuidar. Ainda que ela não está cuidando. Não está cuidando. Aí a família não entende. Não, mas você ficou a vida inteira Na rua. na rua, não quis saber desses meninos. E agora está dizendo que não quer ficar aí porque quer cuidar dos meninos? A gente não vai levar não, você colocar os meninos em risco. Mas o que dá sentido para ela existir e começar a querer pensar nela são os filhos. Então, uma comunidade terapêutica feminina precisa pensar nessa relação. Tem que aproximar essas crianças dessa mãe. Mesmo que a criança não fique com a mãe na CT. Tem que facilitar, deixar falar todo dia no telefone se for o caso. Tem que trabalhar com a família para a família assim, entender o lado dela. Porque para ela ter uma conexão com ela mesma, primeiro ela vai ter que ter essa relação, conexão com a família. Senão ela não vê sentido de lutar por ela. O homem não, o homem é mais independente. Eu tô aqui para tratar e tá aí comigo. Ele não precisa de outros fatores para se conectar com ele mesmo, como a mulher. Entendeu? Então, quando você está cuidando de uma mulher, você está cuidando minimamente de 10 pessoas importantes para ela. Minimamente, tá? Então, a questão não é só ofertar um lugar que tem regras, normas, atividades e coisa boa. Então, o que essa mulher precisa? O que faz sentido para ela? Então, um tratamento específico precisa contemplar as questões de gênero. Os horários têm que ser flexíveis. Não pode ser muito engessado, depois vocês vão entender por quê. Mais na frente. São coisas que a gente precisa dar atenção. Na questão de diferença de gênero, eu já falei, a tolerância à bebida é menor para mulheres do que o homem. Por quê? Quando a mulher bebe, por exemplo, nós temos menos água no corpo do que o homem. Então o homem tomou, sei lá, 3 latinhas de cerveja. Quando o homem toma 3 latinhas, a mulher toma 1 latinha, faz o efeito das 3 no organismo da mulher. Que diferença. Porque a gente tem menos água. Então, quando uma mulher é educada a beber, ela sabe beber, você vai ver que ela tem sempre um copo de água do lado da bebida. Por quê? Ela tem que estar diluindo aquele teor alcoólico. Então, se ela toma a cerveja, ela tem que tomar água também. Porque senão ela não acompanha o homem. Tá? Então, o efeito é diferente no organismo, nós temos menos. E o homem tem uma enzima no organismo dele que quebra a molécula do álcool e faz com que o impacto do álcool no organismo dele seja melhor. A gente não tem essa enzima, tá? Deixa eu falar um trem pra vocês. Não sei por que Deus pensou nisso, um dia ele responde pra nós, mas ele criou o nosso corpo de uma forma intolerante a substâncias psicoativas. A mulher não deveria ser dado o direito de usar droga, porque ela adoece demais. As consequências no organismo são muito piores e muito mais potencializadas. É qualquer substância, entendeu? O que é esse trem que tá? É a garrafinha. Aí a cocaína, por exemplo, a resposta, por exemplo, existe uma resposta subjetiva da cocaína inalada, ela tem maior duração na mulher quando ela inala cocaína, né, do que os homens. Ela é mais intensa e mais rápida. O efeito que cocaína é crack, tá? Tem no organismo feminino, na mulher é potencializado. É como se ela tivesse orgasmos duplos quando ela fuma uma pedra. Aí nível de prazer, porque o nosso cérebro, ele é preparado para ter sensações de prazer.
Então o nível de prazer e a duração é curta do efeito. Então vai gerando tolerância. O que é tolerância? Aquele tanto que ela usava não dá mais, ela precisa de mais porque o efeito é em menor tempo e ela precisa de mais do que no homem. Os nossos hormônios femininos potencializam o nível de prazer que aquela substância dá para o nosso cérebro. Por isso a mulher vicia mais rápido, a mulher adoece mais. E a mulher tem mais transtorno mental porque usa. Olha, se você tem 10 mulheres numa comunidade terapêutica, de 8 a 9 vai ter uma doença mental associada. Tem. Então, tratamento com psiquiatra, medicação controlada. Você vai numa comunidade terapêutica masculina, eu faço consultorias técnicas pela FEBRAT para filiações anuais da CTs. Então você vai numa comunidade terapêutica masculina, aí você chega na farmácia da comunidade terapêutica, tem lá 60 homens, 10 para tomar remédio. Você chega na comunidade terapêutica feminina, cadê a farmácia? Tá entupida. Está lotada. É. Todas estão muito De brincadeira, as monitoras, as moderadoras. Tem uma caixinha. Cada uma tem sua própria. E não é porque a gente gosta de tomar, Não. porque a gente gosta É. mais que os homens. Não é só por isso. É porque precisa tratar as comorbidades, que são as doenças associadas. O cérebro da mulher adoece mais quando faz uso de substância do que o homem. E isso afeta o comportamento da mulher. Então, uma mulher, por exemplo, é difícil até para a ciência fazer as pesquisas clínicas com mulheres. Geralmente eles escolhem homens. Por isso que a abordagem de tratamento é pensando em como o organismo do homem funciona. Até os remédios, tá? É pensando em como o organismo funciona. Por quê? O nosso organismo ele não é linear, gente. Você começa uma pesquisa de como funciona aquele remédio no organismo da mulher. No dia 5, no dia 15, a mulher já tem outro ciclo. Ela já está funcionando, o organismo dela já funciona de outro jeito. Então a gente é assim, ó. O homem é assim, ó. Entendeu? Então, o ciclo hormonal da mulher, por exemplo, uma mulher dependente de drogas que está adoecida e precisa de uma comunidade terapêutica, a TPM nela é diferente da minha TPM, tá? Ela se desorganiza internamente muito mais do que uma mulher saudável que tem TPM. Aí isso afeta o humor, afeta a relação. Ah, na casa de mulher é briga, brigueira. Mulher é encrenqueira, mulher é fofoqueira, mulher é isso. Não, gente. Não é isso que define a mulher dependente de drogas. Não é isso. Porque às vezes aquele comportamento que ela está tendo é um comportamento afetado pelo ciclo hormonal. E eu vou dizer outra coisa também. Nós temos uma capacidade de identificação com o trem, né, gente? Até o ciclo hormonal é a linha. É assim que tudo misturado na mesma época. Porque tem um trem aí que conecta. Que é hormonal. Que é fisiológico. Que é natural. Tá? Então potencializa. Aí você vai tratar aquele comportamento que aquela pessoa teve, aquela situação, você vai fazer uma mediação de conflito. Se você não tiver esse olhar, você vai usar uma intervenção que pode não ter o efeito que você espera. Agora, se você percebe, essa menina aí está menstruada, né? O seu jeito de abordar ela tem que ser diferente, né? Você oferta cuidado. Aí quando você oferta cuidado, ela se conecta com ela mesma. Aí ela vai prestar atenção no que você está corrigindo. Aí ela vai valorizar a sua abordagem. Senão ela vai te resistir. E ela vai provocar outras a resistência. A questão genética, por exemplo, né? Estudos sobre alcoolismos com gêmeos mostram uma maior influência genética entre homens do que em mulheres. Geneticamente, existe uma probabilidade maior de desenvolver dependência química do organismo masculino do que do organismo feminino.
Porém, os efeitos ambientais impactam muito mais a mulher no seu determinante em usar ou não drogas. O ambiente de convivência. O homem, por exemplo, o homem fez experimentação de droga no início lá da adolescência. Quando ele faz uso, a sua genética contribuir para aquele uso evoluir para uma dependência, porque o organismo dele favorece. A mulher é muito mais a relação onde ela está, o seu ambiente social. Por isso que o ambiente da comunidade terapêutica tem que ser terapêutico. Porque se começar a ter muita confusão, as monitoras acharem que o problema é pessoal e as coisas não se resolverem, a paz não se estabilizar, aquele ambiente vai adoecer ela ainda mais. E aí aquela mulher vai desligar-se, ela não vai conseguir evoluir na comunidade. Vocês viram que tudo é diferente entre o homem e a mulher? E o que a gente mais vê é gente assim, vamos abrir uma feminina. Gente, como eu ouço de CTs masculinas falando, você trabalha uma feminina, vamos abrir uma feminina. Nós vamos abrir uma feminina. É bom, porque tem público, se pensar em encurtar a distância dessas mulheres para acessar, mas você fazer um Ctrl+V, Ctrl+C do modelo masculino para o modelo feminino, é uma tragédia. É dinheiro jogando fora. Aí vem a frustração. Aí mulher dá trabalho. E mulher dá trabalho. A mulher dá um trabalho. Você entendeu? Nós temos que mudar esse discurso. Não é nem uma defesa de militância porque eu sou mulher. Né? Eu não me sinto uma heroína porque eu trabalho com mulheres há 2 décadas. Nessa condição. Não me sinto, não. O que eu percebo é que o que mais dificultou para mim no exercício desse trabalho foi não entender o que ela trazia, o que envolvia. Porque a partir do momento que você entende, você vai ter estratégias de abordagens mais assertivas. Vai ficar menos pesado, vai ficar menos complicado. Descomplica. Entendeu? Por exemplo, a mulher tem menos tolerância à dor, apesar da mulher ser mais perseverante, mais resistente, a adicta, ela tem menos tolerância à dor. Então, se a acolhida está com dor de dente, corre atrás de um dentista para aliviar a dor dessa mulher, gente. Porque senão ela não se conecta com ela e com a recuperação, não. Ela vai desistir. Entendeu? Você vai evitar abandono. Ela está com cólica, ela vai atrás do remedinho que funciona para ela, desde que tenha prescrição médica. Não, tem que aprender a lidar com a dor e não vai ficar. Entendeu? Eu coloco uma mulher para fazer o que ela não gosta de fazer. Depois eu vou falar isso depois eu uso. Então, aí tem as diferenças de gênero, né? Por exemplo, os fatores psicológicos e ambientais comprometem mais o adoecimento dessa mulher. Então, as emoções, foco nas emoções dessa mulher, entendeu? Sentimentos como timidez, ansiedade, preocupação com a imagem corporal dela, né? É frequentemente relatado por usuários de substâncias, né? Padrões de beleza muito alto, né? Elas são mais propensas, são mais propensas a transtornos psiquiátricos primários com dependência química secundária. O que isso quer dizer? Que o problema maior de adoecimento dela não é a droga. Às vezes ela usa droga como remédio para lidar com o transtorno mental que ela tem. Aí se a gente não cuida disso, você não consegue ajudar ela a entender essa relação dela com a substância. Entendeu? Os psicológicos, né? Alta taxa de comorbidade psiquiátrica, que eu já expliquei, transtorno de humor. Quais são as doenças mentais psiquiátricas que mais aparecem? Os transtornos, transtornos psiquiátricos por uso de substâncias que mais aparecem em mulheres. Transtorno de ansiedade generalizada, é quase assim,
Transtorno de depressão, nas que são alcoolistas, costumam ter mais depressão. Transtorno afetivo, transtorno de personalidade borderline. Estudem sobre isso. Para vocês entenderem elas e o comportamento delas, vocês têm que saber como que uma pessoa com transtorno de personalidade borderline se comporta, se relaciona com a vida. São pessoas que vivem nas bordas, são muito passionais, muita paixão. Tudo é muita emoção. Foca numa coisa, aí você fala, mania de perseguição. Às vezes não é mania de perseguição. É aquilo que tem sentido, é aquela pessoa. Sabe? Ela é muito passional, ela é possessiva, ciúmes. Entende a cabeça de uma pessoa com transtornos. E esse transtorno afetivo borderline, ele é muito difícil de ser diagnosticado, porque ele é muito parecido com o transtorno afetivo bipolar. Então os médicos investigam hipóteses primeiro do afetivo bipolar, e às vezes entram com a medicação para estabilizar o humor, para ele chegar nesse diagnóstico border, tá? Mas é muito comum entre as mulheres. É mais entre as mulheres do que em homens, tá? E os homens são mais suscetíveis a TDAH. Geralmente eles são hiperativos, têm transtorno de hiperatividade, né? De atenção, personalidade antissocial. Isso é o que mais aparece entre eles, né? Por fim, os fatores sociais que eu falei para vocês, que são, assim, condicionantes. Lembra que a mulher é ambiental? A mulher é ambiente. Então, os fatores sociais comprometem mais o adoecimento dessa mulher do que nos homens. Ela é mais vulnerável. O abandono dos filhos relacionado à perda da guarda. Isso aqui, ó, é um paradoxo. Porque se ela é dependente de crack, ela tende a abandonar mais. Eu me lembro de uma época que apareciam muitas dependentes de cocaína inalada, né? Essas não abandonavam, essas abortavam. Era tanto aborto, acho que mais de uma década atrás. Era muito aborto, eu ficava muito chocada com os históricos delas, quantos abortos, né? Hoje a dependente de crack não costuma abortar, porque ela nem pensa no processo que ela tem que fazer para abortar. Ela está tão desconectada socialmente dela mesma que tudo é na consequência. Ela aborta em vida, ela abandona. Entendeu? Só que na hora que ela vem para o cuidado, ela começa a sentir necessidade com essas conexões. De se conectar com os seus filhos. E ela acredita que ela vai restabelecer a guarda. E aí você vai com ela nessa fé dela. Mesmo sabendo que não vai ser possível. Para muitas, tá? Mas você vai. Porque aí você vai tendo a adesão dela, a vinculação dela, a acreditação dela nela mesma. Aí que ela vai desenvolver recurso e habilidade para lidar com essa realidade social que está posta a ela, que às vezes não vai mudar. Entendeu? Então, primeiro a mulher é afetiva. Afeto. Tem que ter conexão. E elas praticam muito sexo sem proteção. Então, por exemplo, ISTs. Deixa eu contar uma situação recente para vocês. Que foi um furo que nós tivemos na missão, um modelo que vocês não podem repetir e que, apesar de termos 23 anos e estarmos continuamente em capacitação, a gente vacilou. No acolhimento de uma mulher, a gente solicita os exames médicos, né, para as ISTs principalmente, e a menina estava com sífilis. Só que a menina relatou para a assistente social que fez a triagem que ela tinha iniciado o tratamento. Ela iniciou numa época. A assistente social não atentou, você tem que entender os efeitos da sífilis, quais as consequências no corpo de uma mulher quando ela tem sífilis. Tudo isso você tem que entender para você fazer uma triagem e acolher uma mulher dessa. Ela não atentou que, na verdade, ela começou, se não deu continuidade, a doença estava nativa. Beleza. Aí a moça tinha feito o exame de gravidez, né? E deu falso negativo. Falso negativo. Aí, menstruação que não desce também é muito comum, a menstruação delas não descerem, porque algumas tomavam injeção, aí fica meses sem menstruar.
né? Fora outras questões hormonais, regula tudo, né? Elas demoram a voltar a menstruar. Aí, não menstruava, e ela preocupada, sempre muito certinho, e a barriguinha crescendo. Aí ela falando pra equipe, gente, eu tô achando que eu tô grávida. Só que da última vez que ela engravidou, ela teve eclâmpsia, ficou mais de mês em coma no UTI, e ela é hipertensa, olha só, ela é hipertensa e toma medicação controlada, ou seja, gravidez para ela era quase sentença de morte. Isso não preocupou, não. Não, preocupou a gente, por causa de ser hipertensa, ter histórico de eclâmpsia, beleza. Aí correndo, fomos ver a questão de pré-natal, e papapá, né? Aí foi refazer os exames que no pré-natal faz. Enquanto estava saindo os exames, numa noite lá na casa, né, também uma chácara afastada, ela teve uma convulsão. Ela teve uma convulsão. E a plantonista era novata. Ela estava em treinamento. Ela teve uma convulsão e desmaiou. As outras acolhidas da casa desesperaram. Por quê? Sabia que a gravidez era de risco. Aí o histórico virou um topê. Aí liga pra mim, que eu sou responsável técnica, ele tem que resolver nessa hora. Liga pra mim. E o vizinho já tá aqui na porta. Uma gritaria. Casa inteira gritando. Ela vai morrer, o vizinho já tá aqui na porta pra levar, não sei o quê. E eu tentando entender aquele trem pra poder tomar pé da situação, pra poder, né? Tá, e fomos eu e a psicóloga no cais encontrar com a menina lá. Aí a nossa preocupação maior era a pressão. Tudo ok, estágio ok. Doutora, mas por que ela convulsionou? Né? Ela teve uma crise de ansiedade. E ela teve uma crise de ansiedade porque uma outra acolhida, que estava muito junto dela, estava tendo uma relação de possessividade com ela e discutiu com ela de manhã. Ela não deu conta de lidar com aquela situação. Teve uma crise de ansiedade. Tá, mas ela convulsionou? Vamos investigar. Aí chega o resultado dos exames. Repetiu sífilis. A nossa psicóloga falou, Shell, sífilis. Olha aqui, fui pesquisar efeito da sífilis em mulher gestante. Convulsão, sangramento, desmaio. Ela estava com sangramento, até perca de não deu descolamento da placenta, pressão tudo normal, era sífilis. Nós erramos porque tinha que ter iniciado, ela estava 2 meses no CTI, nós tínhamos que ter iniciado a partir da triagem do tratamento da sífilis. Pra ver como é que estava, né? E agora corre o risco do neném não estar bem, né? Porque agora estão repetindo os exames para ver se não afetou, porque dá má formação congênita também. Se a gente não entende o universo da mulher, as complexidades dessas doenças do organismo da mulher, os transtornos são muito maiores. Então, estou dando o exemplo de um caso negativo que trouxe aprendizagem para toda a equipe e que é possível de acontecer. Ah, não, mas Aí eu fui questionar a assistente social. Não, Shell, mas ela iniciou o tratamento. Iniciou, mas não terminou. Aí eu falei, vamos ver o que as pesquisas falam sobre isso. Aí eu fui no Ministério da Saúde. Olha, ela interrompeu o tratamento. O tratamento não foi completo, então a infecção ainda está nativa. Não foi eficaz, né? Por mais que ela conversou. Não. Aí ela, poxa, um lapso. Mas que a gente tem que pensar, porque nós trabalhamos com mulheres. E quase ninguém dá atenção para sífilis. Tá? Pastor, eu pergunto. Eu só queria, quando você fez a colocação da questão das drogas anteriores, o problema todo com a questão da cocaína, porque cometia muito aborto, foi mais ou menos na época que tinha um problema com a dependência também. Mas é justamente a questão social daquela época também. Que afetou mais você? Não, a questão da mulher. Na época já vem vindo, desde aquela época, porque se abortava muito, justamente para que a família não soubesse daquilo que estava acontecendo. Até porque as drogas também eram muito mais, hoje se fala em tudo. É verdade.
Naquela época não se falava Podia desse ser assunto. admitir que eu amo. Não, eu, por exemplo, quando eu fumei o primeiro baseado de maconha, eu fui tão longe quando eu voltei para onde eu estava, tinha acabado o efeito. Então, eram umas coisas que eram muito fechadas. Não se falava no assunto, não se comentava, não se ensinava, não se instruía em nada. Por isso que havia muito aborto hoje, tem muitas pessoas. E esse trabalho que está se fazendo hoje dentro da sociedade, ele tem melhorado muito. Por isso é aquela questão que eu disse, não dá para você trabalhar com a comunidade como nós trabalhou há 20 anos atrás. Eu cheguei aqui em 98, tinha situações de pessoas que pegou 20, 30 disciplinas. Hoje você não trabalha dessa forma, não se trabalha assim. Eu lembro de furar buraco para tratar o meu caráter. Isso. Né? Hoje a compreensão Hoje você é mandou furar um buraco, outra. acabou o Capricórnio mandar, você fica lá Depois dentro. do almoço né? eu vou falar sobre isso. Né? Até o nosso olhar. Né? Mudou, tem que ter, e não tem, por isso que você busca de aprendizado, a questão da igreja, hoje ficou mais complicado a gente trabalhar. Mas é justamente, a parte social já é bem-vinda.